Há séries cuja essência é terminantemente desaconselhada para aprofundamento. Se refletir por um instante, a ilusão se desfaz imediatamente. Essas séries devem ser assistidas de forma relaxada, com atenção dividida, enquanto você navega no celular. E existe uma categoria completamente diferente, as séries Enigma, que você precisa acompanhar com um bloco de notas e uma caneta na mão. Colocar no pause, rever e reler as discussões na internet. Porque, se você perder pelo menos um detalhe, todas as suas teorias desmoronam e a trama se transforma em um conjunto de cenas desconexas que é impossível juntar em um quadro único. E foi assim que Separação se tornou essa série. Desculpe, eu me adiantei um pouco. Gosta de deitar na mesa? Que tal responder uma pequena pesquisa? Após cada episódio, bate a vontade de ligar para os poucos amigos viciados na série e perguntar: e aí, entendeu o que rolou? É exatamente isso que vamos fazer juntos. Discutir o que realmente está acontecendo nessa série. Porque as perguntas e os mistérios não diminuíram, especialmente depois da segunda temporada. Que lugar é esse? Que cabras são essas? O que está por trás desses arquivos numerados misteriosos que causam medo e pânico? E por que a corporação age não como um negócio, mas como um estranho culto religioso? Se você sair do caminho, Kier, vai atrair a fúria da natureza para si. Mas o principal mistério que atormenta cada fã da série é, afinal, o que exatamente a corporação Lumon faz? Neste vídeo, reuni as teorias mais populares e lógicas que os fãs da série propõem e também vou apresentar minha própria versão do que está acontecendo, que, na minha opinião, explica muita coisa. Qual é a principal atividade da corporação Lumon? Para quem não assistiu à série, não faz muito sentido explicar sua ideia principal. Mas se por algum motivo você ainda não chegou até ele, aqui está, em poucas palavras, sobre o que se trata. No mundo da série Separação, foi inventado um implante especial, um pequeno chip que é colocado no cérebro e é capaz de separar completamente as memórias de trabalho das memórias pessoais, e vice-versa. Quando a pessoa cruza a porta do escritório, ela literalmente se transforma em outra personalidade independente, que lida apenas com tarefas de trabalho e não se lembra absolutamente de nada sobre a vida fora das paredes da empresa. E a segunda personalidade externa, o verdadeiro dono do corpo, não se lembra das horas de trabalho e simplesmente aproveita o descanso, as tarefas domésticas e o salário na conta bancária. A ideia parece atraente, mas já após assistir aos primeiros episódios, fica óbvio que o que os funcionários fazem se parece muito pouco com um trabalho de escritório comum. Dentro da empresa, acontece algo estranho e inquietante, e a corporação claramente esconde da sociedade a verdadeira natureza do que acontece atrás das paredes do seu escritório. Se você refletir por um minuto, tudo isso parece absolutamente lógico. Afinal, seria extremamente tolo, tendo acesso a uma tecnologia tão revolucionária, usá-la exclusivamente para que simples funcionários de escritório não sofressem com o trabalho rotineiro e esquecessem dos dias cinzentos de trabalho. É o mesmo que pregar pregos com um microscópio ou usar um supercomputador para jogar jogo da velha. Por isso, desde o início, a principal intriga da série foi a questão do que realmente faz a corporação Lumon, quais são seus objetivos e o que ela realmente busca alcançar. Então, vamos considerar algumas das teorias mais interessantes e lógicas, que até o final da segunda temporada parecem especialmente convincentes. À primeira vista, a ideia de dividir a consciência na série parece simples. Uma pessoa, duas vidas, trabalho lá, vida pessoal aqui. Mas a segunda temporada revela que tudo é mais profundo e perigoso. A Lumon não apenas separa a consciência. Eles estão testando a possibilidade de criar várias novas personalidades dentro de uma pessoa. E não estão apenas testando, eles já estão fazendo isso. O final da segunda temporada deixa isso claro. Todo o projeto em que Mark está envolvido está ligado a Gemma desde o início. A esposa, que ele achava que tinha morrido em um acidente de carro, está viva. Mas ela já não é exatamente a mesma pessoa. Gemma foi a Lumon porque queria ter um filho, mas não conseguia devido a um problema de saúde. A empresa ofereceu ajuda a ela. Depois disso, houve um acidente, e para o mundo exterior disseram que Gemma havia morrido, mas na verdade, a mandaram para um andar fechado da empresa.
Lá, iniciaram experimentos com ela. Um implante foi inserido em seu cérebro e ela foi submetida a procedimentos de separação. Mas ao contrário dos outros que têm apenas Ini e Outi, Gemma passou a ter mais de 20 dessas personalidades. Versões distintas para cada tarefa. Quantos consultórios temos hoje? 6. Existe uma pessoa que vai ao dentista. A gente não poderia fazer uma pausa? Mas já se passaram 6 semanas. Eu acabei de estar aqui. Há aquela que faz cartões comemorativos. Aguente firme, querida. Esta é a última. Tem a senhorita Casey, a terapeuta do escritório, que vemos durante toda a primeira temporada. Estou observando Hellier. Bom, não me avisaram. Todas essas versões estão isoladas umas das outras. Não têm memória compartilhada. Existem apenas dentro da função que lhes foi atribuída. E tudo isso dentro de um mesmo corpo. Mas a história não termina aqui. Porque acontece que o próprio Mark, funcionário do departamento de macrodados, participou disso sem nem mesmo saber. Sua tarefa era classificar os dados. Ele determinava quais conjuntos de números lhe causavam ansiedade e quais lhe traziam tranquilidade. À primeira vista, uma mecânica sem sentido, mas é com base nessas reações que a Lumon constrói novas versões da consciência de Gemma. Em uma das cenas, até mostram a foto dela para ele, mas ele não a reconhece, vê apenas a emoção. No final da temporada, fica evidente que o projeto Cold Harbor é o experimento principal da empresa e não uma linha secundária. É um teste cujo objetivo é entender se é possível separar uma pessoa de sua dor, de sua memória, de seus vínculos, e substituí-lo por várias ferramentas, criando não apenas uma personalidade obediente, mas dezenas, cada uma para sua própria tarefa. No último episódio da segunda temporada, quando uma das versões de Gemma é isolada, fica evidente que já não se trata de uma divisão, mas sim de uma regravação. Paralelamente, na série aparece uma cena com o sacrifício de uma cabra. A associação direta é que a pessoa original é sacrificada em prol de uma nova personalidade. Esse animal será enterrado junto com a mulher amada. E tem mais uma pergunta. E se Gemma não for a única? E se Mark for parte de um experimento? E se a escolha interna dele, ficar com Halle ou salvar a esposa, não for um drama, mas sim mais um teste de resistência da construção? Se isso for verdade, então Lumon já está perto do objetivo, porque nesse caso a pessoa não é mais necessária. Basta um corpo no qual se possa ativar o programa desejado. Uma teoria de fã, que por muito tempo parecia forçada, com cada novo episódio da segunda temporada, começa a parecer cada vez menos fantasiosa. A essência dela é que a Lumon, na verdade, está envolvida no desenvolvimento de tecnologias para prolongar a vida ou até mesmo vencer a morte. O primeiro sinal foi a história de Gemma. Segundo os dados oficiais, ela morreu em um acidente de carro. Mas no escritório da Lumon, ela trabalha como senhorita Casey. Olá, senhorita Casey. Desculpe. Eu perdoo você. A princípio, isso parece mais um paradoxo da estrutura de separação. Mas quanto mais aprendemos sobre o projeto Cold Harbor, mais evidente se torna que isso pode ser uma continuação alternativa da existência. Formalmente ela está morta, fisicamente viva e psicologicamente reescrita. E é aí que surge a pergunta: se uma pessoa desaparece do mundo exterior, mas continua existindo dentro da Lumon, o que exatamente eles fizeram com a sua consciência ou até mesmo com o seu corpo? O próximo elemento que os fãs associam a essa teoria é a famosa ala das cabras. A princípio, parece que isso é só mais um elemento surrealista, mas então para que servem esses desenhos nas paredes? Existe também um subtexto simbólico, aquele bode expiatório, símbolo de substituição e purificação. Mas também existe uma interpretação mais literal. Cabras como modelos de laboratório, porque na realidade o primeiro mamífero clonado foi uma ovelha. Por que a Lumon não usaria cabras para testar transferências de consciência, regeneração de tecidos e cultivo de clones? Em discussões de fãs, chegaram até a sugerir que a Lumon está treinando a transferência de personalidades entre corpos, começando com animais. Ou seja, basicamente testando ideias de imortalidade digital ou biológica, substituição de alma e consciência. Parece radical, mas como explicar o fato de haver animais em um andar fechado? A Lumon, oficialmente, não trabalha com biotecnologia.
mas a empresa tem divisões farmacêuticas e, pelo tamanho de sua influência, acesso a todos os laboratórios, equipamentos e pessoas necessários. Talvez tudo o que vimos no escritório seja apenas fachada e o verdadeiro objetivo esteja em algum lugar mais profundo. Por exemplo, criar uma estrutura em que corpo, consciência, tudo seja intercambiável. Os fãs frequentemente associam essa teoria a outra linha, a família Iganov. A Lumon é construída como um culto em torno do fundador Kier. Suas citações estão nas paredes, suas figuras de cera são guardadas como relíquias e os funcionários pronunciam seu nome com reverência. Este é Jamie Egan, o diretor-geral, uma pessoa incrível. Existe uma suposição de que Kier não é apenas uma inspiração, mas um objeto de experimento, que em algum lugar nos bastidores da Lumon estão guardados seus restos ou até mesmo sua consciência. E toda a estrutura da corporação é construída em torno de uma única questão. É possível ressuscitá-lo? No corpo de um clone, em uma simulação ou em um chip? Ou talvez ele já esteja entre eles na forma de um daqueles conselheiros cujas vozes ouvimos em off. E o conselho está aqui mesmo? Ainda não há nenhum episódio que confirme isso diretamente, mas também não há nada que exclua essa possibilidade. E o principal, a segunda temporada, mostrou que Lumon não se limita mais ao controle da memória. Agora eles interferem na própria essência do eu humano. Se existe uma maneira de separar a consciência do corpo e depois transplantá-la, cloná-la, reiniciá-la, então aí está a imortalidade. A série retrata a separação como uma tecnologia de isolamento desde o início. Não se lembra do trabalho em casa, nem de casa no trabalho. Conforme a trama avança, torna-se evidente que o interesse da Lumon vai além da memória. O verdadeiro objetivo deles é o controle das emoções, a supressão, a formatação e o ajuste. Muitos detalhes da série indicam que a corporação está testando se é possível eliminar deliberadamente o medo, a raiva, a tristeza de uma pessoa e deixar apenas aquelas emoções que são mais funcionais, convenientes e adequadas para uma tarefa necessária. Dentro da própria estrutura da Lumon, um grande papel é desempenhado pelo conceito dos chamados 4 temperamentos, formulados pelo fundador da empresa, Kiro Iganon: tristeza, alegria, terror e raiva. Inicialmente, isso parece uma bobagem corporativa, como citações obrigatórias nas paredes. Mas depois começamos a ver como esses 4 estados formam a base do trabalho do departamento de macrodados. É lá que os funcionários, incluindo Mark e Haley, sentam-se em frente às telas, classificando números. Parece que não há lógica, mas eles reagem. Alguém diz que esses números assustam, para outro essa combinação causa repulsa. Ninguém entende por quê. É só uma sensação. Cada categoria de números provoca certas reações emocionais únicas no processador. É como se algo lá no fundo se ativasse e me fizesse apertar o botão certo. Números da primeira categoria. Eles provocam emoções tão fortes que você fica inquieto, até mesmo assustado. Tudo indica que a Lumon está testando uma tecnologia capaz de suprimir seletivamente reações emocionais. Por exemplo, uma mulher grávida concorda com a separação para que a Ine passe pelo parto, enquanto a Out acorde já com o bebê nos braços. Sem dor, sem lembranças, tudo o que traumatiza é excluído. O exemplo mais marcante é a Gemma. Em um dos andares secretos, ela é colocada em um quarto onde pedem para ela montar um berço, igual ao que ela e o marido montaram um dia, sonhando com um filho. É um teste para verificar se ainda resta uma centelha da antiga dor na nova personalidade. Não há reação. O teste é considerado bem-sucedido. A barreira está de pé. Ela não sente nada. A Lumon apresenta isso abertamente como um benefício. Você não sofre, não sente medo, raiva ou lembranças. Mas surge a pergunta: se você cortar todos os sentimentos desconfortáveis de uma pessoa, o que restará dela? Tudo isso se encaixa em um esquema simples. A Lumon está treinando um sistema de neurocorreção capaz, no futuro, de controlar a vida interior de uma pessoa, e não apenas no trabalho, mas em qualquer lugar. Quando falamos da Lumon como uma corporação, é fácil imaginar algo familiar. Escritório, departamentos, hierarquia, cultura corporativa. Mas quanto mais fundo mergulhamos na estrutura do mundo interior deles, mais óbvio fica. Lumon não é apenas um negócio, é um culto.
E lá eles não veneram o lucro, mas sim uma pessoa, ou melhor, uma figura quase divina, Kier Igano, o fundador da empresa. A coletânea nos enriquece com histórias sobre a vida do fundador. Cada palavra é verdade. Os funcionários decoram suas citações como mandamentos. O prédio abriga um museu com figuras de cera da família Iganov. São celebrados feriados como o dia de agradecimento a Kier. E isso não são apenas decorações para criar atmosfera. É um dogma interno, um sistema de crença com seus próprios rituais, cerimônias e simbolismo sagrado. Escondido entre os arbustos, meu irmão, liberto, se fundia com a terra, ouvindo o som. Na segunda temporada, fica claro que esta é uma religião na qual Kier é o profeta e o sofrimento é o inimigo. Kier conseguiu dominar as 4 chamas pela primeira vez. Eles chamam isso de guerra eterna contra a dor? Um dos momentos mais sombrios da segunda temporada é a cena do sacrifício do cabritinho. Nós confiamos este animal a Kier em sua luta eterna contra a dor. Enquanto isso, em outro andar, uma das personalidades de Gemma está sendo preparada para a destruição. Tudo está sincronizado: o sacrifício do cabritinho e a purificação de Gemma. Um novo ciclo de fé, a libertação da dor exige sacrifício. E uma pessoa que passou por algo traumático, aos olhos da Lumon, já não é mais suficientemente pura. Esse não é o único ritual. Na primeira temporada, houve a chamada Festa do Waffle, onde um funcionário coloca a máscara de Kier Igan e se torna participante de um estranho, quase carnavalesco ritual. Na sala com ele, aparecem figuras mascaradas e toda a ação se transforma em algo parecido com um culto de iluminação. Isso não é uma piada ou brincadeira corporativa, mas um verdadeiro sistema de crenças focado na reeducação da consciência. A Terra-Harmonia Cobel, uma das líderes, tem um altar em casa. Quero acalmar meu temperamento para estar sempre com você. Ela não é apenas leal à empresa, acredita nela. A Lumon opera como uma seita, prometendo libertação da dor ao invés de iluminação. Formalmente é um projeto científico, mas na essência é um sistema dogmático. Kier é o deus deles, a separação é o ritual deles, e o sofrimento é o que eles sacrificam para se aproximar de uma certa ordem ideal. Agora chegamos à parte mais interessante, a teoria que considero a mais plausível. Quando comecei a pesquisar os materiais, rever as cenas, ler as discussões, fiquei curioso. Será que alguém já propôs algo parecido? Às vezes, encontrei elementos similares, pensamentos isolados, suposições e motivos semelhantes. Mas, no geral, ainda não vi exatamente esse ponto de vista. Por isso, talvez você já tenha ouvido algo disso, mas na forma como eu reuni, essa é a minha versão pessoal. Eu não afirmo que tudo na série Separação foi pensado exatamente assim, mas, ao meu ver, essa explicação se encaixa melhor na estrutura geral do mundo da série. Isso se conecta com a filosofia da Lumon e, ao mesmo tempo, une logicamente quase todas as estranhezas observadas. E o principal, se tal tecnologia realmente existisse, esse tipo de aplicação faria sentido. Vamos começar pelo termo tábula rasa. Traduzido do latim, isso significa lousa limpa. É um conceito filosófico que pressupõe que a pessoa nasce sem conhecimentos ou crenças inatas. Tudo o que sabemos e sentimos é formado exclusivamente através da experiência, da educação e do ambiente. Em outras palavras, a pessoa é aquilo que foi colocado nela. E se aceitarmos essa ideia a sério, o que na verdade não é bem assim, surge então a pergunta: é possível criar uma nova sociedade simplesmente reescrevendo o ser humano do zero? Remover tudo o que ele sabia, todos os vínculos, todas as orientações morais e colocá-lo em um ambiente artificialmente criado, onde ele será educado novamente sob observação, sob controle, sem influência externa. É aqui que surge a divisão, porque o ser humano dividido é justamente aquela mesma tábula rasa. Ele aparece no sistema sem saber quem é. Não se lembra do passado, não tem nome, biografia, traumas. E tudo o que o forma é o ambiente no qual ele é colocado. Diga, por favor, quem é você? Tudo o que ele sabe sobre si mesmo é o que lhe disseram na Lumon. Talvez a Lumon não apenas torne as pessoas obedientes. Eles estão criando uma nova sociedade a partir do zero. Não é natural não ter sua própria história.
É justamente a história que nos faz quem somos, que nos dá contexto, forma. Ao acordar naquela mesa, eu estava desprovido de forma. A tecnologia da separação não é sobre esquecer o trabalho, é uma ferramenta. Uma ferramenta com a qual se pode pegar uma pessoa e fazê-la crescer de novo, educá-la dentro de uma nova moralidade, uma nova lógica, novas regras e uma nova fé. Se eu transmitir minhas ideias para os trabalhadores separados em todo o mundo, isso pode causar uma revolução. Essas não são suas ideias. O culto a Kyr não é uma brincadeira, é uma substituição da religião tradicional. Um novo valor, citações, rituais, princípios de Kyr. Tudo isso é apresentado como verdade absoluta. Para eles, isso é um código de leis, a Bíblia deles. Eles não se lembram do velho mundo. Eles não sabem que as pessoas podem ter outras prioridades e outros valores. E se houver pessoas divididas o suficiente, se a tecnologia se espalhar, se a maioria aceitar o implante, restará apenas uma coisa: ativar o sistema por completo, expandir a ação do andar dividido para todo o território restante e desligar os chips para sempre. Helmut-Chick, retirem o bloco Glasgow. O velho mundo só existirá na memória dos que ainda estão unidos. Mas cada vez haverá menos dessas pessoas. Se necessário, vão oferecer ou obrigar um chip para eles também. Com a tecnologia inovadora, tivemos fracassos, dificuldades pelo caminho. Mas afirmo que estamos à beira de uma revolução. E depois, uma nova sociedade, um novo ser humano, uma reinicialização completa da humanidade, com uma nova memória, novas emoções e um novo programa. Onde Kiru é o profeta, Lumon é a nova ordem, e a dor, o sofrimento e as dúvidas estão desativados nas configurações. É justamente a história que nos faz ser quem somos, que nos dá contexto e forma. E o mais interessante dessa teoria é que ela, em princípio, não refuta as anteriores. Pelo contrário, ela as une. Se Lumon realmente está construindo uma nova sociedade do zero, então tudo o que vimos antes não são versões alternativas, mas sim diferentes níveis de um mesmo plano. A supressão das emoções é necessária para o reinício, evitando sofrimento, resistência e perguntas desnecessárias da nova personalidade. O culto de Kyr é uma matriz ideológica que você insere na mente do dividido enquanto ele ainda está limpo. Essa é a sua religião, sua história, seu sentido. A clonagem, se isso for confirmado na próxima temporada, é o próximo passo lógico, quando você precisa não apenas reeducar uma pessoa do zero, mas também reproduzir o corpo, caso o anterior tenha sido corrompido pela experiência. E talvez é justamente o sacrifício do bode que seja a etapa final do ciclo. Primeiro, você separa a consciência, depois a regrava, criando uma nova versão, em seguida transfere para um corpo clonado limpo e então elimina o original como conclusão do ritual, como o ponto final do renascimento. Nos comentários, compartilhe o quanto essa teoria faz sentido para você ou se você tem sua própria versão sobre o real objetivo da Lumon. Em separação, o mais valioso não é só a própria trama, mas tudo o que vem depois. Reflexões, reinterpretações, busca de significados ocultos e padrões. Então, se você se interessa pela continuação, seja por outras teorias sobre essa série ou por análises de projetos parecidos, como Espelho Negro, apoie o vídeo com um like. Isso ajuda a divulgar o vídeo e mostra que o tema te interessa.